Olá pessoal, vamos continuar a Voz do Silêncio, parte 12. Eu acabei quando ela dizia o seguinte: conheces, ó bem-aventurado, 5 impedimentos. Tu és o seu conquistador, o mestre do sexto, libertador dos 4 modos da verdade. A luz que cai sobre eles brilha de ti, ó tu que foste discípulo, mas agora és professor. E destes modos de verdade, não atravessaste tu o conhecimento de toda a dor, primeira verdade? Continuando, não venceste tu o rei dos maras, em si a porta da reunião, segunda verdade? Não destruíste tu o pecado, a terceira porta, atingindo a terceira verdade, destruindo todas as tentações, né? Não entraste tu para tal o caminho que leva ao conhecimento, a quarta verdade? E agora descansa sob a árvore de bode, que é a perfeição de todo o conhecimento, porque sábio és possuidor de samadhi, o estado da visão infalível, a individualidade já dentro do todo, né? Vê, tornaste-te a luz, tornaste-te o som, és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto da tua busca, a voz sem falha que ressoa através da eternidade, isenta de mudanças, isenta de pecado, os 7 sons em um, a voz do silêncio, Om Tati Sati. Ou seja, ela mostrando aqui aquele que consegue se transformar em mestre de si mesmo, né? O próprio Deus, né? Somos nós o objeto da nossa própria busca, que sempre fomos. Por isso que ela diz aqui, isenta de mudança, isenta de pecado. Novamente a questão da pureza. Vamos continuar o segundo fragmento do livro, que começa com o título Os Dois Caminhos. E agora, que ele virou mestre, né? Ó mestre da compaixão, lembrando a compaixão como base no caminho para se virar o mestre, né? Ensina tu o caminho aos outros homens. Olha todos aqueles que, batendo para que os admitam, esperam na ignorância e na escuridão ver abrir-se a porta da suave lei. A voz dos candidatos. Eles dizem para o mestre: não quererás tu, mestre da própria misericórdia, revelar a doutrina do coração? Recusar-te-ás a conduzir os teus servos até o caminho da libertação? Diz o mestre: os caminhos são 2, as grandes perfeições 3, 6 as virtudes que transformam o corpo na árvore da sabedoria. 2 caminhos. Ela vai explicar melhor. Quem se aproximará delas? Ele pergunta, o mestre continua perguntando: quem se aproximará delas? Quem primeiro entrará para elas? Quem primeiro ouvirá a doutrina dos 2 caminhos em um, a verdade sem véu a respeito do coração secreto, a lei que, rejeitando o aprender, ensina a sabedoria, revela uma história de dor. Ai de nós, que todos os homens possuam a laia, sejam unos com a grande alma, a laia, grande alma, né? Una, e que possuindo-a, a laia de tão pouco lhe sirva. Vou dar uma pausa. Ele está falando aqui sobre 2 caminhos. Um é o caminho esotérico com S e outro é o caminho exotérico com X. Um é o caminho do coração, que a gente só consegue atingir através da compaixão, e o outro é o caminho da mente. É mais ou menos o que o Cristo diz num determinado momento na Bíblia, que ele fala que para muitos ele fala em parábolas e para poucos ele fala numa outra linguagem, que é esse selo da sabedoria, que é para poucos. Por quê? Para você adentrar nessa seita, né, vamos dizer assim, nessa busca pelo conhecimento, lembra, você tem que já estar purificado. Então não adianta sair falando tudo para todo mundo, né? O mestre aqui, ele só vai passar alguns conhecimentos, por isso que esse conhecimento esotérico aqui com S, ele foi sendo passado oralmente em escolas, em várias tradições, ele só vai sendo passado de fato para aqueles que já estão prontos. E aí ele está dizendo aqui, ai de nós, que todos nós possuímos essa grande alma, mas para muitos de nós ela pouco nos serve. Por quê? Porque a gente está distraído pelos nossos sentidos. E aí ele vai explicar isso exatamente aqui, ó. Repara como, qual a lua se reflete nas ondas tranquilas, a laia é refletida pelos pequenos e pelos grandes, espelhado nos átomos ínfimos, e contudo não consegue chegar ao coração de todos. Olha que lindo isso.
essa alma una está em tudo e em todos, mas ela não consegue chegar ao nosso coração. Por quê? Porque nós, homens, estamos distraídos. Ele vai dizer aqui o mestre: ai de nós que tão poucos sejam os homens que se aproveitem do dom sem preço de aprender a verdade, a verdadeira percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. É bastante sutil, né, para a gente entrar nisso. Diz o aluno: ó mestre, que farei eu para atingir a sabedoria? Ó sábio, que farei para conseguir a perfeição? Responde aqui o mestre: procura os caminhos, mas, ó Lanu, sê puro de coração antes que comeces a tua jornada. Antes que des o primeiro passo, aprende a separar o real do falso, o transitório do eterno. Aprende, sobretudo, a separar a ciência da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina dos olhos da doutrina do coração, né? A falsa imagem que fazemos e aquilo que é real, que a gente muitas vezes vai criando ilusões e realidades, mesmo achando que está na senda espiritual. Então, muito cuidado, que ele fala novamente aqui o livro, né, a Blavatsky, trazer a pureza do coração. E como a gente vai chegar na pureza do coração, gente? Lembrar que tem a dor e o sofrimento nisso, porque a gente precisa enxergar toda a nossa escuridão, passar por esse portal ali, olhar para aquilo, vencer esse dragão que fica ali, para poder começar a adentrar no que é real. Aí ele continua, só para eu acabar aqui. Sim, a ignorância é como uma vasilha fechada e sem ar. A alma, uma ave dentro dela. Uau! Não canta nem pode mexer uma pena, mas jaz num torpor e morre de não poder respirar. O que estamos fazendo com essa alma em nós, que é permanente e eterna e bela e suave, e ela é tudo, nós estamos com ela presas dentro de nós. A gente não olha para ela, né? Mas mesmo a ignorância é melhor do que a ciência de cabeça, sem a sabedoria da alma para iluminar e guiar. E aí, então, cuidado, porque muitas vezes se a gente adentra nesse caminho aqui, ela está dizendo aqui, tem o caminho dos olhos, o caminho do coração. Se você vai muitas vezes criando ideias na sua cabeça, com a sua mente, com a sua inteligência, essa ciência da cabeça, só que isso não tem a alma que ilumina e que guia, é melhor a ignorância do que esse conhecimento. Tem inclusive um filósofo que dizia isso, né, que é melhor a ignorância nas mãos, né, do que o conhecimento nas mãos de uma pessoa sem essa alma para iluminar, que é a ideia que a Lúcia Helena Galvão Maia sempre fala, né? Se você não sabe dirigir, é melhor você não ter um Porsche, porque aí você talvez demore um pouco mais para ir para o abismo, né? Você pegar um carro que mal caminha, que a gente não podendo guiar os nosso próprio caminho, tá cego pelos sentidos, é melhor você não estar recebendo mais e mais informação, na medida de que você vai entender isso errado e você vai guiar o seu caminho de forma equivocada. Eu gosto muito dessa ideia, né? Se é para ir para um precipício, é melhor não ter um Porsche, né? Você vai devagar, para quem sabe no meio do caminho a sua alma começa a te iluminar e a te guiar, né? E aí a gente vai continuar lendo aqui, que ele vai falar depois aqui, esse mestre, sobre sementes de sabedoria que não podem germinar e crescer num espaço sem ar. Muito lindo esse texto. Agradeço profundamente a Helena Blavatsky aqui por estar nos oferecendo um material tão belo. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.